Oi, gente! Então eu tô aqui para fazer uma revisãozinha sobre equilíbrio químico para vocês e o que a gente sabe através das nossas aulas de analítica. A gente sabe que a constante de equilíbrio químico ela é representada pela lei da ação das massas, que nos diz o quê? Através de uma reação química onde temos A mais B igual a C mais D, a gente tem que a constante de equilíbrio químico ela é dada pela divisão de produtos sobre reagentes, ou seja, nessa reação, a gente tem que concentração de C é multiplicada pela concentração de D, onde cada uma está elevada aos seus coeficientes estequiométricos, dividido pelos reagentes, onde a gente vai ter a concentração de Azão vezes a concentração de Bzão, ambos também elevados aos seus coeficientes estequiométricos. Um adendo. A gente sabe que aqui, sólidos e líquidos não entram nessa equação de equilíbrio químico, pois as concentrações em quantidade de matéria não sofrem variações nesse sistema. Ou seja, o que entra nessa equação aqui? Entra apenas gases e soluções aquosas, ou seja, tudo que está diluído em água entra nessa equação de equilíbrio químico aqui. Então, a equação de equilíbrio químico, no geral, ela é uma constante que representa a relação das concentrações de reagente que são consumidos e das concentrações de produtos que são formados. Então, vamos lá. A gente sabe, agora eu vou fazer para vocês a constante de equilíbrio químico para água e para soluções aquosas. Ou seja, a gente tem que a reação de água ou de uma solução diluída em água, a gente sabe que a mesma libera íons H+, e íons OH-, ou seja, uma reação envolvendo a água, a gente vai ter isso daqui na equação da reação. Ou seja, esses íons H+, e OH-, que determinam a basicidade e a acidez da solução, eles são dissociados, ou seja, eles são separados e são liberados separadamente, ou seja, a gente tem a liberação de íons H+, e a liberação de íons H-. Fazendo a equação do equilíbrio químico, a gente sabe o quê? Que Kc, como a gente viu antes, é igual a produtos sobre reagentes, ou seja, produtos, concentração de H+, multiplicada pela concentração de OH-, dividido pelo nosso reagente, que no caso é o H2O. Porém, como eu falei para vocês, sólidos e líquidos não entram na nossa equação de equilíbrio químico, ou seja, a água ela não é considerada, ou seja, a nossa equação de equilíbrio químico para água envolve somente os íons H+, e os íons OH-. Essa é a nossa equação de equilíbrio químico para a água. A gente sabe que através de experimentos de condutividade, esses experimentos eles determinaram que a 25 graus a concentração desses íons H+ e OH- são iguais a 1 vezes 10 na menos 7, ambos. Íons H+ têm a concentração em água de 1 vezes 10 na menos 7, e a concentração de íon OH- e em água também é igual a 1 vezes 10 na menos 7. Através da equação de equilíbrio químico, a gente consegue determinar um número para essa constante de equilíbrio químico da água. Ou seja, se nós temos isso, que representa a nossa constante de equilíbrio químico, OH-, igual a nossa constante, substituindo os valores que foram determinados experimentalmente das concentrações de íon H+ e íons OH-, a gente consegue determinar um número para essa constante de equilíbrio químico da água, ou seja, multiplicando as concentrações determinadas experimentalmente, 1 vezes 10 na menos 7 para H+, e 1 vezes 10 na menos 7 para OH-, nós temos um número para nossa constante de equilíbrio da água. Como é da água, eles deram um nome específico para essa constante, que é Kw, né? Que vem do inglês de water, de água, né? Então, Kw, fazendo essa multiplicação aqui, nós temos que a constante de equilíbrio para a água é igual a 1 vezes 10 na menos 14
kW é igual a isso. E isso quer dizer que as concentrações de íon H+, juntamente com as concentrações de íons OH-, é igual a 1 vezes 10 na menos 14. Através disso, a gente consegue determinar um pH de uma água destilada, que não contém mais nada. A gente sabe que a água destilada, ela não contém íons de cálcio, magnésio, ela é somente H2O, que é a água que a gente utiliza no laboratório para fazer nossos experimentos, que não interfere em nada. Quando eu digo que não interfere em nada, quer dizer que ali contém apenas H2O e nada mais. Não é que nem essa água que a gente compra, que a gente bebe. Essa água que a gente bebe, vocês podem olhar atrás no rótulo, ela contém cálcio, ela contém um pouco de ferro, talvez um pouco de magnésio, zinco. E a água que a gente utiliza no laboratório, que é a água destilada, ela não contém mais nada. Ela contém essa concentração aqui, ó, de íons H+ e íons OH-. Através disso, a gente consegue calcular o pH da água destilada. Como a gente sabe que as concentrações de íons H+ e íons OH- são iguais a 1 vezes 10 na menos 14, e a gente sabe que pH é igual a menos log de H+, o que a gente viu aqui antes? Que a concentração de H+ em solução é 1 vezes 10 na menos 7. Então, o que a gente tem aqui, ó? Concentração de H+ é igual a 1,0 vezes 10 na menos 7. Ou seja, a gente sabe essa concentração. Através disso, a gente calcula o pH da nossa água, sendo o pH igual a menos log da concentração de H+, e a gente sabe que essa concentração é igual a 1 vezes 10 na menos 7. A gente vai ter menos log de 1 vezes 10 na menos 7. Logo, o pH da nossa água destilada é igual a 7. Como todo mundo sabe, né? Todo mundo sabe que a água destilada tem o pH igual a 7. Então, está aqui comprovado isso. Espero que vocês tenham entendido.